resolver aqui mais uma questão da UES, da prova 2020.1, questão de número 61, certo? O enunciado diz: considerando a fotossíntese das plantas C3, C4 e CAN, assinale a afirmação verdadeira, né? O que é que diferencia as plantas C3, C4 e CAN? Elas vão se diferenciar no que diz respeito à fotorrespiração, certo? Mas o que é fotorrespiração? A fotorrespiração é o mecanismo de absorção do carbono pelas plantas quando há uma falta, uma ausência de CO2, certo? Ele vai se basear principalmente no uso de oxigênio para produzir o dióxido de carbono e é um processo que vai consumir energia, ou seja, é um processo que vai consumir energia, então não é um processo que gera energia para a planta, né? Vamos ver aqui quais são as características primeiro das plantas C3. As plantas C3, elas não possuem mecanismo para combater a fotorrespiração. Agora eu quero que vocês prestem atenção no item A. O item A, ele afirma: as vias metabólicas C4 e CAM permitem a certas espécies maximizar a fotorrespiração. Esse item aí estaria correto se ele tivesse colocado as plantas C3. Mas as plantas, como a gente vai ver mais na frente, as plantas C4 e CAM, elas têm mecanismo para barrar a fotorrespiração. Diferente do que eu falei aqui da planta C3, né? Que não possui mecanismos para combater a fotorrespiração. Por isso o item A está falso. Além disso, as plantas C3, elas também fazem o uso da enzima rubisco sobre o oxigênio no lugar do carbono. Então, a gente olhando para o item B está afirmando: fotorrespiração é uma via metabólica que ocorre quando a enzima rubisco do ciclo de Calvin C3 atua sobre o oxigênio em vez do dióxido de carbono. Isso aí é de fato uma característica da planta C3. Então, o item B é o item verdadeiro dessa questão. Eu estou relacionando, já dizendo para vocês qual é o item verdadeiro, porque eu quero que vocês relacionem as características de cada planta, né? As suas respectivas características. Então, além disso também, a planta C3 são plantas de ambientes úmidos, certo? Agora vamos ver as características da planta C4. A planta C4, elas possuem, diferente da planta C3, né? Elas já possuem mecanismo para diminuir a fotorrespiração, já que separam no espaço a fixação de CO2 e do ciclo de Calvin. Então, ó, eu quero que vocês leiam agora comigo o item C. O item C, ele está afirmando: as plantas com metabolismo ácido das crasuláceas CAM minimizam a fotorrespiração, ao separar no espaço a fixação inicial de CO2 e o ciclo de Calvin. Se no lugar de CAM ele tivesse colocado as plantas C4, o item C estaria verdadeiro, porque ele está colocando características, né, da planta C4, né, que é minimizar a fotorrespiração ao separar no espaço a fixação de CO2 e do ciclo de Calvin. Mas como ele colocou a CAN, né, esse item está falso. Além disso, as plantas C4, elas são mais econômicas do que a C3 em relação ao uso da água e também são plantas de ambientes áridos, plantas de ambientes ensolarados ou plantas de sol, certo? São características da planta C4. Agora vamos ver as características da planta CAN. A planta CAN, elas armazenam mais água, ou seja, elas são mais econômicas do que a planta C3 e do que a planta C4. E de dia elas vão fechar os estômatos para preservar a água e de noite elas vão abrir os estômatos para poder absorver o CO2 e eles vão incorporar esse CO2 na forma de ácido málico. Como eu já falei que elas são as plantas que armazenam água, se a C3 são as plantas de ambientes úmidos, a C4 são as plantas de ambientes ensolarados, as CAN vão ser plantas de ambientes desérticos, certo? Ambientes desérticos ou secos. Quando a gente lê o item D, ó, ele está afirmando: as plantas C4 minimizam a fotorrespiração e armazenam água, separando estas etapas no tempo entre noite e dia. Se no lugar de C4 eles tivessem colocado as plantas CAN, esse item aí estaria correto, né? Porque as plantas que armazenam água são as plantas CAN. Então, ó, como a gente já tinha afirmado lá em cima, o item correto dessa questão é o item B, né? Que está falando
corretamente as características da planta C3. E essa questão é um pouquinho assim mais complexa, né? Porque ela fala desse mecanismo de fotorrespiração das plantas, mas eu espero aí que vocês tenham conseguido entender, né, os mecanismos de cada planta. E um abraço.